Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós vamos estudar a lição de número 3, Melquisedeque, Rei de Justiça. Quero pedir a você, subscreva no meu canal e também visite o nosso site moldado.com, estudos e mensagens. No nosso site você tem não só os vídeos ali, mas também todo o esboço de todas as mensagens que temos ali postado. Que Deus possa abençoar a sua vida, edificando-a espiritualmente, crescendo você, crescendo nós na graça e no conhecimento da palavra de Deus. O autor do livro aos Hebreus declara que Cristo foi de uma ordem sacerdotal muito mais antiga do que a ordem sacerdotal de Arão, e, portanto, o seu sacerdote foi superior ao sacerdócio araônico. Isto porque reconhecendo a posição sacerdotal de Melquisedeque. Agora, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, no livro de Gênesis, ele é o rei sacerdote, e ele era também cananeu e rei de Salém. Ele abençoou Abraão quando Abraão retornava da guerra, trazendo o seu sobrinho Ló. Foi a guerra dos 4 reis contra os reis de Sodoma e Gomorra. Então eles saquearam a cidade e levaram Ló, seu sobrinho, preso. Abraão então toma 318 homens de guerra e vai até a esses reis e vence esta guerra, traz o seu sobrinho Ló de volta, e no retorno desta guerra, Melquisedeque vai ao seu encontro. E é interessante isso. Por que Melquisedeque vai ao encontro de Abraão? Será que Melquisedeque já conhecia Abraão? Abraão já conhecia e sabia quem era Melquisedeque? Por isso Abraão deu o dízimo de tudo, dos despojos que ele havia trazido da guerra, ele deu esse dízimo a Melquisedeque. Será por isso? Como Abraão reconheceu Melquisedeque como ministro de Deus para ter esta confiança, esta segurança de entregar os dízimos a Melquisedeque? Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20 nos explica e diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos. Ou seja, Melquisedeque estava ciente da guerra que estava acontecendo, sabia que Abraão havia saído a esta guerra com seus 318 homens para resgatar o seu sobrinho Ló, porque ele diz aqui que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão então deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, de onde surgiu Melquisedeque e como termina esta história? Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3 nos responde: porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o qual saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação. Por que por interpretação? Porque Melquisedeque significa rei de justiça. E depois também rei de Salém, quer dizer rei de paz, porque Salém significa paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, ele era feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Deus escolheu um sacerdote sem registrar a sua genealogia, justamente para ser um tipo do Messias.
Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Acreditamos e podemos nós acreditar então que Melquisedeque era ele existia, né? Existia principalmente para servir como tipo de Cristo. Melquisedeque era superior a Abraão. Melquisedeque, ele era superior a Abraão por quê? Porque Abraão deu a ele o dízimo de tudo. O maior sempre recebia dízimo do menor, porque o menor é quem dava dízimo ao maior, né? Então, o sacerdócio de Melquisedeque ainda era maior por isso, pois os sacerdotes deviam ser, ou seja, era maior do que o de Arão também, porque os sacerdócios deveriam ser escolhidos da linhagem de Arão. E se os sacerdotes deviam ser escolhidos da linhagem de Arão, o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o de Arão. Por quê? Porque Abraão era pai de Jacó, pai de Isaac. Isaac era pai de Jacó. Jacó era pai de Levi, que Levi era pai de Arão. Não é? E os sacerdotes saíam da ordem de Arão, Arão filho de Levi. E Abraão, e saía das... Então, por isso, todos os sacerdotes saíam das entranhas de Abraão. Arão era das entranhas de Abraão. Levi era das entranhas de Abraão. E Abraão, então, aqui representava Levi. E agora ele é superior. Ele vai dar honra. Ele diz aqui, a ação dele vai dizer que ele é menor do que Melquisedeque, porque ele vai entregar dízimos a Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Melquisedeque era ainda superior ao sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Cristo era maior do que o de Melquisedeque e era maior do que o de Arão, porque o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio eterno. E por isso, por ser um sacerdócio eterno, era da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão, porque Melquisedeque era semelhante, o sacerdócio de Melquisedeque era semelhante ao sacerdócio de Jesus, era semelhante ao sacerdócio de Jesus Cristo, porque ele era a semelhança de Cristo. Ele existiu para servir como tipo de Cristo. Então, o sacerdócio de Jesus Cristo era superior ao sacerdócio de Melquisedeque, também porque era um sacerdócio eterno, também porque o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio para a nova aliança. O tabernáculo de Cristo não era um tabernáculo terreno, o tabernáculo de Cristo é eterno, é o céu. Por isso e outras coisas mais que nós vamos ver aqui. Melquisedeque, então, era sumo sacerdote chamado pelo Deus Altíssimo para ser semelhante ao sacerdócio de Cristo. Arão era sumo sacerdote do povo de Israel. E Jesus Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão, mas não pertencia à velha aliança. Mas Jesus tinha o seu sacerdócio concentrado na nova aliança e o seu tabernáculo era o céu. Agora nós vamos ver aqui sobre as alianças. Jesus, o sacerdote celestial da nova aliança. Hebreus 8:1 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado no céu, à destra do trono da majestade. O versículo 2 diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, o capítulo 8
apresenta um resumo dos argumentos sobre o sacerdote de Jesus e as implicações da superioridade dele em relação às alianças. A superioridade dele, de Jesus Cristo, com relação às alianças, a aliança antiga e a nova aliança. No capítulo 9, completa esse ensinamento sobre o papel do sumo sacerdote eterno. Qual era o papel do sumo sacerdote eterno? Frisando a posição atual. Ou seja, frisando a posição atual. O que Jesus está fazendo atualmente. E o trabalho celestial dele a favor de quem? A favor daqueles que vão herdar o reino dos céus, a favor da igreja do Senhor. O argumento sobre o sacerdote está no capítulo 8, versículos de 1 a 13. E nós temos nesse versículo aqui um sumo sacerdote que está reinando com o Pai no céu, Jesus. Ele ministra no verdadeiro tabernáculo, o céu, e está à destra de Deus, ministrando. Ministra como sacerdote, oferecendo sacrifício. Qual o sacrifício que ele oferece? O nosso sacrifício. Não ministra no tabernáculo na terra. Aquele tabernáculo fazia parte da lei. Jesus não podia ser sacerdote na terra, porque o seu sacerdócio era eterno. Na terra, nem como eles não aceitariam, não aceitaram Jesus, não receberam Jesus. Mataram Jesus como um bandido. Então, não podia ser sacerdote na terra, mas nem é por isso, porque existiam outros sacerdotes, e o sacerdote de Cristo é eterno, o tabernáculo de Cristo é eterno, é superior a todos os outros sacerdócios, inclusive ao sacerdócio mais antigo, que é o sacerdócio de Melquisedeque. O tabernáculo feito por Moisés foi sombra e cópia do verdadeiro tabernáculo. Isso está no capítulo 8, versículo 5 da carta aos Hebreus. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Ele foi avisado, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, ele era a cópia e sombra do verdadeiro tabernáculo de que Cristo hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, não é? A superioridade de Jesus, no ministério, no serviço, é bem maior. Jesus foi enviado por Deus. A missão de Jesus é salvar o mundo. Ele entregou a sua vida. O seu trabalho foi maior, o seu ministério foi maior. A aliança também foi maior, porque a antiga aliança não deu certo, faliu. Então, a nova aliança, a aliança de Cristo, ele veio e cumpriu, fez uma nova aliança e cumpriu a lei. E agora ele é o sumo sacerdote eterno, ele é o nosso mediador. Melquisedeque não podia ser o nosso mediador, porque ele existiu para tipificar o sumo sacerdócio de Cristo. Arão, como sumo sacerdote, não podia ser também o nosso mediador, porque ele é homem, né? Ele não é eterno. Então, Jesus é o mediador, porque Jesus é eterno, seu sacerdócio é eterno, seu tabernáculo é eterno. Que mais aqui? As promessas de Cristo também são superiores
as promessas antigas. As promessas de Cristo são eternas. Quando Jesus falava das promessas terrenas, ele sempre deixou bem claro: no mundo tereis aflições, tereis problemas, tereis dificuldade. Ele dizia: vigiai, orai, para vocês não caírem em tentação. Mas quando se tratava das coisas eternas, ele era maravilhoso em dizer essas promessas para nós. Ele dizia no capítulo 14, ele disse: olha, não fique perturbado os seus corações, creia em Deus, creia também em mim. Ele disse: eu vou para o céu, eu vou preparar morada para vocês. Quando essas moradas estiverem preparadas, eu vou vir buscar vocês. E onde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Promessas eternas. Ele prometeu. Por isso as suas promessas são superiores às promessas antigas, das alianças antigas. Porque houve mudanças de alianças. No capítulo 8, versículo 7 a 13, fala das mudanças de aliança. Deus preparou a segunda porque a primeira não foi perfeita, a primeira não deu certo. Então Deus preparou uma nova aliança. A primeira tinha um propósito limitado e temporário. A primeira tinha um tempo limitado, tinha um propósito temporário, um propósito limitado. Ela não foi feita para tirar pecados. Não. A primeira aliança apenas encobria o pecado. O homem ia lá, oferecia o animal, saía dali, sem pecado, depois pecava, voltava de novo com outro animal, e assim. Ela apenas encobria. Mas Jesus, fundador da nova aliança, o sumo sacerdote eterno, ele veio para tirar o pecado. Ele tira o pecado. João Batista testemunhou em João 1,29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nova aliança, a velha não tira, mas a nova tira os pecados. 600 anos antes de Cristo, Deus falou 600 anos antes de Cristo que faria uma nova aliança. Está no capítulo 8, versículos de 8 a 12 da carta aos Hebreus. Vamos ver aqui a profecia de Jeremias. O que Jeremias falou sobre as alianças? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma aliança nova. Não conforme a aliança que fiz, a antiga, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, porque a lei era ensinada exteriormente, as pessoas praticavam de uma forma exterior, mas agora a nova aliança, ela iria ser posta no interior, de dentro para fora, E a escreverei no seu coração. Ele diz assim: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais a cada um o seu próximo. Não vai precisar o pai ficar ensinando o filho ensinar o pai. Não. Não era mais necessário, porque recebendo aceitando, concordando com a nova aliança, passaria a conhecer quem é o Senhor. É o que diz aqui, ó. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Então nós vemos aqui o quê? Um contraste entre as duas alianças feitas por Deus.
capítulo 8, versículo de 8 a 9, diz assim: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para as tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, e para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, aquela aliança que foi dada aos israelitas depois do êxodo do Egito e a nova aliança feita por meio de Cristo, elas se contradiziam. Nova aliança, por que é nova aliança? Porque o povo não cumpriu a primeira. E Jesus veio para isso. Jesus cumpriu a primeira e estabeleceu uma nova aliança. Cumpriu a primeira e estabeleceu uma nova aliança. Nós vamos ver aqui algumas características da nova aliança. Leis impressas na mente e no coração, leis injetadas na mente, injetadas, impregnadas na mente e no coração. 8 e 10, como já li aqui. Este é o conceito que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Comunhão de Deus com o povo. Deus sempre quis estar perto do povo, ter comunhão. Desde lá do Éden, Deus estava sempre com Adão. Adão pecou, não teve mais comunhão com Deus como tinha. Enoque andou com Deus. Deus gostava, andou com Deus. E Enoque foi trasladado porque andava com Deus. Deus falava cara a cara com Moisés, não é? Homens que tiveram, Abraão, amigo de Deus, homens que tiveram experiências magníficas, porque Deus quer estar sempre perto do homem. Mas o pecado separava. Diz aqui, Isaías 59, 1 a 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, a comunhão de Deus com o seu povo sempre foi a vontade dele, mas o pecado do povo impedia essa comunhão verdadeira. Agora, com a nova aliança, o povo pode se aproximar de Deus através de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança. E Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é o nosso advogado, é aquele que está sempre aproximando o homem de Deus. Então, todos que participam da nova aliança já conhecem o Senhor. Por quê? Por que todos que participam da nova aliança já conhecem o Senhor? Ao receber a Cristo, concorda com a nova aliança. Ao receber a Cristo, aceita a nova aliança. Ao receber Jesus no seu coração, ele está de acordo com a nova aliança. E aí ele passa, então, a conhecer quem é o Senhor. Na antiga aliança, as crianças elas eram ensinadas a conhecer o Senhor. Mas agora, na nova aliança, só as pessoas que ouvem, as pessoas que creem, as pessoas que obedecem, as pessoas que se arrependem, entram em comunhão com Deus. Então, quem se arrepende dos seus pecados, quem crê em Jesus, quem põe em prática a palavra de Deus na sua vida, obedecendo
à sua vontade, vivendo uma vida santa, tem comunhão com Deus, pode falar com Deus, pode, enfim, ter uma vida de comunhão com este Pai maravilhoso, nosso Pai Celestial. Então, a nova aliança, só pessoas assim que podem se aproximar de Deus, não é? Perdão dos pecados na nova aliança. A primeira aliança não trouxe perdão total. A primeira aliança apenas encobria o pecado, mas não tirava o pecado. A conclusão inevitável, ela entra por quê? Porque a nova chegou, quando a nova entrou, a velha caiu fora. A nova chegou, a antiga teve que sair para dar lugar para a nova aliança. Então nós vivemos sob a nova aliança. A aliança que Jesus fez. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, não é? Concluindo aqui, agora, todos nós somos sacerdotes. Sim. Vós, olha o que a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5, 9 e também o 19. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, nós somos casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê? Para nós mesmos oferecer sacrifícios espirituais, não é sacrifícios de animais, não. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quais são esses sacrifícios espirituais que nós podemos oferecer que são agradáveis a Deus? Obedecer a palavra de Deus, pôr em prática a sua palavra, fazer a sua vontade. Isso são sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ele diz assim ainda, mas vós sois a geração eleita. Também o quê? O sacerdócio real. A nação santa. Quer dizer, nós somos sacerdotes com um sumo sacerdote que é Cristo, né? É como se nós estivéssemos ocupando aqui o lugar santo e Jesus no tabernáculo, o céu, ocupando o lugar santíssimo, não é? O santo dos santos, Jesus está lá. Então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Por causa do quê? Por causa da nova aliança. Que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia porque Jesus tem misericórdia de nós. Porque Jesus tem compaixão de nós. Então, amados irmãos, vamos copiar este exemplo de caráter justo, exemplo de caráter pacífico, de Melquisedeque. O seu nome, Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, ou Salém, capaz, então, rei de paz. Por isso, caráter justo e pacífico. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade com mais subsídios, com mais leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. Amém.